Ao vivo, agora valendo. Boa noite para todo mundo que está chegando na live. Hoje o assunto é apimentado. Hoje a gente vai falar sobre capital erótico. E não é isso que vocês estão pensando, hein? Para com isso de achar que é bobeira. É um assunto muito importante que vocês vão entender no decorrer aqui dessa live. Que isso, prof? Você vai entender, professora. É um assunto muito importante que tem todo sentido aí para a construção de uma imagem de qualidade, tá bom? E a gente vai falar com a Denisa. A Denisa acabou de entrar. Já vou aceitar ela aqui para a gente poder começar a falar sobre o tema de hoje. Deixa eu colocar ela aqui na live. Cristo. É um assunto muito importante, professora. Fica aí que você vai gostar, viu? E Olá, boa noite, Denisa. aí? Boa noite! Você já está com seu batom aí, chegou Desde chegando, né? cedo, né? Desde cedo. Já ensinei no meu perfil que mulher, quando vai fazer live, tem que usar um batom vermelho, um acessório grande, alguma coisa para chamar a atenção aqui para o rosto, Para para dar o prender a tchan. atenção do espectador. A gente chama a atenção para nossa cara, né? Que é por onde a gente se comunica. E aí a gente faz com que a pessoa preste mais atenção no que a gente está falando. E isso tem tudo a ver com o que a gente vai conversar hoje, né? A Bem, professora vamos estava falar achando de que. A professora sacanagem? viu, ó, Vamos! capital erótico, teve gente que olhou e falou assim: o que, que esse menino vai falar aí hoje? O que, que A vai gente acontecer nessa vai live? falar de sacanagem, né? Mentira, gente. Isso aqui continua sendo uma live de marketing político, comunicação política. Ai, meu Deus. Bom, antes de mais nada, boa noite para todo mundo que está chegando, para a audiência aí. A gente vai aqui primeiro fazer as apresentações, né? Por favor, primeiras damas, Denisa. Obrigada, Marcinho. Obrigada pelo convite. Pessoal, eu sou jornalista, atuo já aí há mais de 17 anos na área de comunicação política e para melhorar a minha atuação, eu fui estudando diferentes ferramentas para potencializar o meu trabalho e a minha orientação para o assessorado. Foi aí que eu entendi o trabalho de gestão de marca e o capital erótico, que é um capital poderosíssimo e uma ferramenta que a gente não presta atenção, mas os grandes líderes estão sempre usando. E aí eu comecei a falar disso, o pessoal olhar e falar assim, gente, o que essa menina tá falando? Que sacanagem é essa? E eles começaram a dar atenção e falaram, mas não é verdade que esse negócio Não é? existe? É uma parte Mas, ainda inclusive, que é nem é muito uma pouco teoria minha, explorada, viu, né? gente? Capital erótico é uma teoria desenvolvida por uma socióloga britânica, né, chamada Catherine Rankin, e tem um fundamento. Inclusive, indico que leiam o livro dela. Para quem tem facilidade em espanhol, ele é mais barato na versão espanhola do que na versão em português. É um assunto muito pouco explorado, né? Ele é muito importante para a construção de imagem, de posicionamento, e as pessoas acabam não dando tanta importância. E quem dá se destaca, né? Quem dá se destaca? Na verdade, Marcinho, instintivamente, a gente sabe o impacto da nossa imagem, né? 90% da nossa comunicação, ela é não verbal. E a gente sabe que ter uma boa apresentação é fundamental. Quando você vai para uma entrevista de emprego, você para olhar a roupa que você está usando, né? Para causar essa boa impressão. Eu digo que todo mundo aqui, quando foi conhecer a sogra, se preocupou com o que ia vestir para essa sogra ter uma boa percepção, né, dessa Exatamente. companheira aí. Então, a gente cuida da nossa imagem. A gente só tem dificuldade de admitir que ela é uma ferramenta de posicionamento profissional e também de posicionamento político, né? Exatamente. Exatamente. E para quem não segue a Denisa, segue ela lá, que ela tem muito conteúdo falando sobre isso, sobre posicionamento através da imagem, sobre roupas, sobre vestuário, sobre cores, né, Denisa? Então, Exato. quem está aqui e não segue a Denisa, por favor, siga ela lá. E para quem está aqui e já me conhece, eu sou o Márcio Lemos, publicitário, entusiasta desse mundo digital e um grande compartilhador de
de conhecimento. E estou fazendo essas lives com pessoas que eu gosto bastante para tratar de temas relacionados à política e tudo o que tange pré-campanha e campanha, né? E aí eu falei com a Dê, falei, Dê, vamos bater um papo para conversar com o pessoal e falar sobre capital erótico. A gente fez uma enquete, né, para ver o que as pessoas queriam, e capital erótico venceu, acho que aqui no meu stories. E aí, por que eu decidi falar sobre isso, né? Eu vou introduzir, depois a Dia continua. Mas basicamente nesse período de pré-campanha, de construção de posicionamento, de construção de imagem, faz muito sentido você entender também o DNA do seu político para começar desde já essa construção. Por quê? Vamos dizer que a gente quer criar um arquétipo, né, do povo, né, Denise? Um arquétipo simples. E aí você coloca seu político na rua para andar, para caminhar, de social, terno e gravata. Faz sentido? Nenhum, né? Se você quer construir um arquétipo e vai totalmente em contramão aquilo, não vai casar. Então, explica pra gente, de fato, o que é capital erótico e como que isso funciona. Então vamos lá. Qual que é a teoria desenvolvida pela Caterina? Nós temos, dentro da sociologia, alguns conceitos de capitais, né? Capital é aquilo que você tem que agrega valor a você, né? Que é o seu diferencial. A gente tem muita familiaridade com o termo capital econômico, que são as pessoas que têm muito dinheiro e, consequentemente, elas conseguem se investir, né, na divulgação delas. E a gente vê isso dentro da política também, né? Políticos que têm capital econômico alto conseguem fazer campanhas mais caras, investir em tráfego pago, né, no digital, ter uma campanha mais robusta. E tem políticos que não têm este capital econômico e aí precisam inovar e pensar outras formas de fazer campanha mais econômica ou de arrecadar dinheiro para subir este capital. A gente tem também o capital social, que é outro capital importantíssimo para quem quer entrar na política. O que é capital social? São as pessoas que você conhece, é o famoso network, né? Network, Que né? está tão na moda essa palavra, mas é a sua roda de convivência, o seu ciclo de convivência e as pessoas que são capazes de levar você mais longe, né? No caso dos políticos, são as lideranças comunitárias, né? Os apoiadores que abrem portas para eles chegar ali dentro de novos eleitores, né? Conquistar novos votos. A gente tem o capital cultural, que tem a ver com o acesso que você tem à educação. A gente percebe que políticos que tiveram a possibilidade de serem capacitados, melhor instruídos, a gente tem diversas organizações aí que têm feito capacitações para quem quer fazer a boa política, né? Tem o Renova, Vamos Juntos, RAPS, Vários vamos institutos. agora, todas, que educam e quanto mais a gente aprende, quanto mais capacitado tecnicamente a gente está, a gente consegue ir também crescendo e alavancando profissionalmente, socialmente e politicamente. Né? Lembrando que a gente está falando aqui de comunicação política. Política. E a Caterine, na teoria dela, ela prova que existe também o capital erótico, que não tem nada a ver com Como que o erotização pessoal do acha que jeito é. que a gente entende, né? E não tem a ver com padrões de beleza. Qual que é o ponto dela? Pessoas que têm algumas características que seduzem os demais. Seja o carisma. Sabe aquela pessoa que fala assim, nossa, ele não é bonito, mas ele é tão gente boa que eu me apaixonei por ele. Tem um Borogodó. Tem um negocinho, assim, é o carisma, né? Tem gente que é extremamente carismático, políticos que são extremamente carismáticos, conquistam esse eleitor pelo carisma dele. Tem, obviamente, a parte estética, né? A beleza. A gente tem diversas histórias de políticos que foram eleitos por serem bonitos. No Brasil, a gente tem o Fernando Collor, nos Estados Sim. Unidos, a gente tem o Kennedy, a gente tem o próprio Obama, né, que ele usou muito o capital erótico dele para poder, enfim, conquistar ali os votos. Você tem a ver com a capacidade de sociabilidade mesmo, né? De construir relações. Tem o gestual dentro desse capital erótico.
E eu gosto de deixar muito claro que não tem a ver com padrão de beleza, porque o fator sedução, ele muda dentro de determinadas culturas, né? Então, aquilo que é encantador e atraente numa cultura não necessariamente vai ser na outra. A gente tem as africanas que usam aqueles colares enormes, e ali é um padrão deles, e esteticamente para eles aquilo faz sentido. E a gente vê Poder, isso. até só para exemplificar o que você está falando, na campanha Aécio versus Dilma, o Aécio sempre foi o preferido entre as mulheres, né, naquela época. E uma das coisas que era, era positivo para ele era o fato de que ele tinha esse capital erótico, ele tinha essa beleza, né, que chamava a atenção do público feminino. Então, muitas vezes ele tinha voto pela beleza, né? Isso ficou claro depois E da é pesquisa. isso. É a beleza, são os gestos, é o tom de voz. Eu tenho, inclusive, um Reels aqui no meu perfil, em que eu uso uma foto do Aécio na campanha agora, em que ele tá fazendo um coraçãozinho, mandando um beijinho, piscando o olho. Isso é capital erótico. E é um charme que ele joga ali para as eleitoras dele, né? Dar aquela piscadinha, mandar um beijinho. Se chegar no evento, você ter uma voz mais sedutora, uma troca de olhar, conseguir olhar no olho da pessoa. Isso também é capital erótico. E, gente, Exato. capital erótico é usado, inclusive, para vendas de objetos. A Nespresso usa capital erótico para vender as cafeteiras dela. Observem como as propagandas da Nespresso são extremamente sedutoras. E não tem ninguém ali pelado, ninguém ali tirando roupa. É simplesmente essa sensação de envolver. E as pessoas que têm essa capacidade de envolver, de seduzir, de conquistar, trabalham esse chamado capital erótico. É muito legal. Eu tinha acabado de entrar na prefeitura de Volta Redonda em 2016 e aí a gente tinha já, através de pesquisa, através mesmo de vivência, entendido que na época o prefeito tinha esse capital erótico, principalmente em relação aos idosos. Olha que interessante, né? E o que que era isso? Ele tinha um contato muito próximo, físico. Quando ele chegava nos eventos, ele abraçava, ele pegava na mão, ele tinha aquela coisa de segurar as duas mãos e dar um beijo nela, sabe? Então, aquilo que a gente viu que funcionava, a gente depois transformou em estratégico, né? Claro. A gente entendeu que era bom e depois falou, ó, a partir de agora, sempre que você chegar no evento, mesmo que for um evento que não tenha o público que a gente está falando aqui, você vai chegar no evento, procurar aquela pessoa desse público para dar o início nos seus cumprimentos nas pessoas. Então, ele ia, chegava, a gente captava quem que estava ali, que era 60 plus, 60 mais, ele ia direto na pessoa, pegava na mão, dava um beijo, esperava aquele momento de todo mundo ver ele cumprimentando e depois que ele começava a cumprimentar as outras pessoas. É aquela coisa galanteadora, né? E faz muito sentido dentro das pessoas mais velhas isso ser um diferencial. Porque dentro dessa geração, a gente tem um conceito completamente diferente de conquista, né? Imagina, você com certeza escutou histórias dos seus avós ou tios mais velhos de como era o namoro naquela época, que não tinha beijo na boca, era uma outra história. E aí tinha essa coisa dele beijar a mão, do olhar, da atenção. A sedução partia muito disso. Então faz sentido que esses elementos, dentro desses 60 plus, reforcem esse capital dele. Perfeito, perfeito. Em 2018 eu também tive eu tive depois um candidato a deputado federal que eu trabalhei, que ele também tinha um capital erótico relacionado ao fato dele ser da segurança pública. Então ele já tinha aquele arquétipo, né, já montado. Então era febre onde chegava, era calor humano, era abraço, era carinho. E aí ele tinha uma coisa de sorrir, ele sorria muito. Então ele olhava para a pessoa no fundo dos olhos e sorria. E aquilo automaticamente induzia a pessoa que estava olhando para ele a sorrir também. Aham. Então isso também foi utilizado de forma estratégica para ele cada vez mais conseguir, né, a criar a simbologia de que ele era da segurança pública, ele tinha um cargo muito importante, ele era o cara que prendia bandido, mas ele era o cara cheio de sorriso, cheio de amor.
fazer um equilíbrio, né, dentro dos arquétipos trabalhados por ele. O sorriso é algo que abre muito mais portas, né? Quando a gente consegue se conectar pelo sorriso. Eu falo isso para todos os meus clientes, todos os meus assessorados: sorria, olhe nos olhos. E dentro da teoria da Catherine, do capital erótico, ela fala também que algumas profissões, elas por si só têm um capital erótico mais elevado, né? Que mexe aí com essa fantasia das pessoas e policial, né? Coisa E da farda. E ela também trabalha o conceito de profissões de casal, que algumas profissões, o casal ser bonito ou uma parte desse casal cumprir esse papel sedutor para complementar o lado durão, né? A gente vê muito isso na diplomacia, presidentes, as primeiras damas, né? A gente está vendo aí as primeiras damas hoje cumprindo papéis estratégicos exato. fundamentais dentro das campanhas, conquistando voto mesmo, vindo para o front, se posicionando como lideranças. E como elas vêm com esse papel de sedução, né? E por isso que eu falo que não é uma sedução sexualizada. A Michelle, ela tem sedução das crianças, ela seduz as mulheres, ela envolve, ela se conecta com esse público, né? A Janja também consegue se conectar com mulheres mais progressistas, ela seduz mulheres que querem quebrar esses estereótipos da feminilidade, né? Então, é uma ferramenta, gente, que Importante. vale, leiam, estudem sobre isso, acompanhem meu perfil. Dê, e antes da gente falar, que a próxima pergunta vai ser como identificar isso, né, para você trazer. Teve uma pergunta que eu já acho que eu já vou colocar aqui, porque tem a ver com isso que você está falando agora. Porque, assim, muitas pessoas entendem essa questão da sedução com sexualização. E olha que a pergunta da professora Carol, que ela pergunta: gente, mas como ter cuidado com essa abordagem diante do contexto atual, onde tudo pode ser, na outra pergunta ela complementa, tudo pode ser mal interpretado, né? Como ter aí o equilíbrio disso para não, por exemplo, igual eu falei, do aperto de mão, do sorriso, para isso não parecer algo que, vamos lá, pareça com assédio. Bora lá, professora. Primeiro, a gente tem que deixar bem claro aqui que, infelizmente, a gente tem uma sociedade onde trabalhar o capital erótico para o homem é muito mais fácil do que para a mulher, apesar da mulher ter mais habilidade para trabalhar esse capital. Só que aí ela acaba sendo mais julgada. Quando a gente entende que o capital erótico ele tem a ver com uma série de fatores, como tom de voz, postura, aparência, carisma, você consegue trabalhar isso evitando esse tipo de ruído em que leve para a sexualização. Uma barba bem cortada, uma roupa bem cortada, um cabelo, uma unha bem feita, o tom de voz, você falar com calma, você conseguir dar um ritmo para sua fala, você olhar para as pessoas nos olhos, você ser simpático. Tudo isso está dentro do trabalho do capital erótico. Então, quando você entende que vai muito além de colocar um decote ou fazer como o Marcelo Caleiro aí, que você entra no TikTok dele, rapaz, só tem ele sem camisa. Não é isso o capital erótico, né? Inclusive, quem melhor trabalha o capital erótico trabalha muito bem vestido, Exato. muito bem composto, inclusive. Eu tinha um amigo meu que dizia que o que os olhos não veem, o cérebro imagina. Essa capacidade de você mexer com o imaginário da pessoa. Pensem, por exemplo, que o Lula passou por um trabalho de capital erótico quando ele foi eleito pela primeira vez. Se vocês olharem as imagens do Lula nas campanhas anteriores e a campanha em que ele foi eleito pela primeira vez, é gritante o investimento nesse tipo de capital. Ele passa a usar ternos bem cortados. As fotos dele, ele tá com a barba sempre bem feita, o cabelo bem feito, a postura dele, as marcas que ele passou a usar. Tudo isso trouxe para esse tipo de capital. Uhum. E eu também, só para complementar, né, professor, eu acho que dentro desse contexto é muito fácil você, às vezes, ser confundido,
né, num gesto de gentileza, principalmente igual você falou de relação às mulheres, com alguma coisa a mais, né? Mas em relação ao político que você está construindo, a imagem dele nesse momento de pré-campanha, que você está identificando primeiro, que a ideia vai falar aqui um pouquinho de como identificar esses aspectos e tal, sempre deixe claro para ele diversificar, porque o meu mesmo político que abraçava idosas, que abraçava mulheres, abraçava homens. Eu falava para ele, às vezes também falava assim, pega uma pessoa, um homem que você tem mais intimidade, que você tá ali, que você conhece, que é um colega, que é um amigo, beija ele também, sabe? Mostra que é uma coisa sua. Não deixa isso bem específico. Abraça aquela outra pessoa também. Sorri para aquele cara também. E aí eu tenho muito disso dos políticos que eu trabalho, é que eles têm gestos íntimos com mulheres, com homens, idosos, crianças, abraço. E aí eu sempre tento diversificar mostrando essa amplitude, que não é só especificamente. É, é exatamente isso. A gente tem que entender que não é só o toque, não é só o gestual. Quando você vai investir nesse capital, né, no político, você precisa, antes de tudo, entender o ambiente em que ele está inserido e quais são os códigos sociais que existem ali. Inclusive os códigos estéticos, que aí não tem a ver com o padrão de beleza, ser magro, gordo, né? O conceito de belo, ele varia dentro de cada grupo mesmo, de cada clã. A gente tem um conceito de bonito dentro do mundo dos rodeios, que é completamente diferente do mundo dos skatistas, que é diferente dos roqueiros. Então, qual é o universo em que esse político está inserido? E quais são esses códigos sociais que estão ali presentes? Né? A gente precisa mapear isso também. Depois, entender quais são as habilidades desse político, dessa política. Né? No que ela é boa, no que ele é bom. Ele tem esse dom da oratória, que é algo que está dentro do capital erótico. Ele consegue falar com as pessoas, ele consegue envolver as pessoas pela fala dele. Poxa, se ele tem essa habilidade, invista nessa habilidade. Como que ele está se vestindo? A roupa dele está trazendo algum tipo de ruído? Está trazendo uma descredibilidade para a imagem dele? Você falou no começo da live da questão do arquétipo da pessoa comum. Até subi um Reels hoje meu falando exatamente desse arquétipo. E amanhã, gente, posso fazer um merchan aqui? Amanhã eu vou dar aula de arquétipo na comunicação política. Então, tem o link na minha bio para quem quiser comprar a aula baratinho, R$ 59, ó, coisa de mãe. Então, maravilha. O arquétipo do cara comum, né, que você mostrar proximidade, que funciona muito para agendas de rua, funciona para alguns políticos que tem isso realmente dentro da personalidade deles, não significa ser desleixado. Não significa você usar camisa furada, não significa você usar roupa maior do que você, né? Você entender que isso depõe contra você. Porque as pessoas, apesar de elas quererem ter uma relação de proximidade, elas também querem votar em alguém que seja preparado para liderá-las. Porque o político, ele é um líder, é uma liderança. Por mais que trabalhe o arquétipo da pessoa comum, que quer mostrar ali que pertence a esse grupo, mas ele é um líder também, né? O político, quando trabalha o arquétipo da pessoa comum, ele vai trabalhar algum outro arquétipo que traga esse conceito de liderança, seja o rebelde, seja o mago, seja o governante, seja o sábio. Quando a gente fala de trabalhar de arquétipos, a gente fala de trabalhar uma tríade, que eles se complementam e equilibram as mensagens que as pessoas querem passar. Então, entendam que quando você vai trabalhar o capital erótico, você precisa fazer esse mapeamento e entender que a gente está falando de aparência, de oratória, né? A capacidade de falar, tom de voz. A gente está falando de carisma e a gente está falando de postura. Exato. E assim, Dê, vamos lá. Quando a gente fala sobre capital erótico, a gente fala sobre coisas na pessoa que você pode aproveitar, explorar de formas estratégicas, né? Agora, muita gente, inclusive eu também não sabia, você que me ajudou nisso uma época a entender isso, como que a pessoa entende, como que a pessoa consegue compreender o que ela pode usar de capital erótico? Quais são, dá algumas dicas, dá alguns detalhes pra gente, tipo assim, ó, isso aqui, você vai, observa isso, observa aquilo. Primeira coisa é a gente passar a ser mais generoso conosco, né?
Nós temos dificuldade de reconhecer os nossos atributos, né? Reconhecer aquilo que nós somos bons, reconhecer aquilo que nós temos de belo na gente, né? Nossas habilidades. Nós somos ótimos para apontar defeitos. É impressionante. Ah, eu sou ruim. Ah, eu preciso... Mulher, então, gente, é uma coisa, né? Porque essa barriguinha, porque o braço mole. E a gente não consegue ser empático com a gente mesmo. Então, o primeiro ponto fundamental é se permitir se olhar com generosidade e passar a reconhecer, gente. Deixem a modéstia de lado e reconheçam. Poxa, eu sou bom em falar com as pessoas gostam de mim. Eu sou carismático, as pessoas riem, as pessoas se aproximam de mim. Poxa, eu tenho isso aqui bonito, né? Eu malho pra caramba, tô com um braço forte e as pessoas acham isso bonito. Poxa, eu tenho um olhar bonito, tenho um sorriso bonito. Se olhem e se olhem sem modéstia. Reconheçam os seus pontos fortes. Todos nós temos pontos fortes, gente. Todos nós. A gente tem muito autossabotagem, né? A famosa síndrome da impostora, que acontece muito com mulheres, mas também acontece com homens, porque a gente não aprende a se autoelogiar, né? Socialmente, inclusive, isso soa às vezes como arrogância. Mas a gente precisa parar e ser capaz de entender quais são os nossos pontos fortes. Até porque quando a gente quer se posicionar profissionalmente, politicamente, a gente vai precisar usar esses pontos fortes a nosso favor. Então, primeiro ponto é larguem a modéstia, a falsa modéstia e reconheçam. Tenho isso de bonito, gosto disso em mim, tenho essas habilidades, consigo me relacionar com as pessoas desta forma. Uma vez que você identifique isso, você vai pensando que dentro daquele grupo social que você está fazendo parte, você consegue potencializar. E lembrando que em cada reunião, em cada encontro, para cada público, para cada mensagem, é um atributo diferente que você vai potencializando para poder se conectar com as pessoas. Eu ia comentar isso agora, Dê, e depois também pedir sua opinião, porque apesar de, por exemplo, a Denise uma vez me orientou, que eu sou um cara, para quem não sabe, eu tenho 1,84 m, sou um cara grande, e eu sou todo tatuado, né? Todo tatuado. E a Denise falou uma vez, explora isso, porque faz parte do capital erótico e tal. Mas aí ela também me orientou como explorar isso, né? Não é simplesmente deixar as tatuagens aparecendo ou ir em evento de regata, não, não tem nada a ver com isso. Tá com um traje social, com a manga dobrada, com detalhes aparecendo, né? Então, assim, até para cada situação que você se encontra, você também tem que montar toda a estratégia em cima do capital erótico que você vai usar. Por exemplo, minha tatuagem, né? Eu vou num evento mais formal que exige que eu use gravata, né? Terno e gravata. Então, é um lugar que provavelmente minhas tatuagens vão aparecer só as beiradinhas, né? Não vão aparecer todas, mas elas vão aparecer, eu não vou esconder elas, né? O terno mais Terno mais ajustado, né? A gravatinha ajustado, bem exato. feito, a barba bem cortada. Esses Isso. elementos todos. Gente, vocês não têm noção de como olhar nos olhos da pessoa é algo impactante, forte dentro desse capital. Observem as fotos dos políticos. Os políticos que mais se conectam, eles olham direto para você. Políticos que são muito bons de lidar com o público pessoalmente, falam olhando nos olhos das pessoas. Isso é sedução também. Perfeito, perfeito. Então, e para quem não sabe, a Deb falou aí, pra gente que é grande, quando a gente vai comprar terno, o terno vem igual um balão, viu, gente? Tem que mandar pro alfaiate para ele ajustar, pra costureira. Porque senão você fica andando igual se estivesse na festa de São João. Para os grandões e para os desvaloriza muito. também, gente. Roupa de alfaiataria precisa ser ajustada, homens e mulheres. Anotem isso na vida de vocês. Roupa de alfaiataria precisa ser ajustada. Porque eles fazem uma forma genérica e não existem pessoas com esse corpo genérico, né? Então, botar o ombro no lugar, o punho da roupa terminando no lugar, a barra da calça, o ajuste. Ó, a Bel Pires está fazendo uma pergunta bem legal aí. É bem legal mesmo. O carisma é algo natural ou pode ser aprendido?
Eu sou da teoria que tudo na vida a gente pode aprender, desde que exista força de vontade. Óbvio que algumas pessoas nascem com essa característica mais acentuada, né? Tem gente que é carismático por natureza, por causa do ambiente, da criação, que ela tem uma personalidade mesmo, né? O que não significa que não possa ser trabalhado e melhorado em outras pessoas que aparentemente não têm essa habilidade. A gente tem aí diversos cursos, por exemplo, de oratória, que fazem pessoas que eram incapazes de falar em público virarem grandes palestrantes. Então, se a pessoa quiser desenvolver o carisma dela, ela tem total capacidade de fazer isso. Buscar os profissionais adequados, ler mais sobre isso, se esforçar socialmente também para poder fazer isso. Não, perfeito. Ô, Dê, eu vou colocar uma estratégia que eu utilizo, até depois você comenta sobre ela, se você acha que vale ou não vale, mas uma coisa que eu faço muito em Bel é entender o seguinte: o carisma, ele pode ser treinado, como a Dê falou, pode ser melhorado, só que entenda que você tem carisma por alguma coisa também que às vezes te motiva a ser carismático. Como assim, Márcio? Às vezes eu chegava em alguns eventos com um político que eu trabalhava e ele era muito bronco. O carisma dele era -10. Só que o cara era apaixonado por criança, porque ele era mais velho, ele tinha neto. Então ele tinha uma coisa de avô quando ele via crianças assim no evento, tal, que os pais levavam. E aí ele mudava totalmente a expressão dele. Então ele vinha com aquele rosto mais carrancudo e depois do nada, quando ele viu a criança, abraçou, beijou, ele sorria, ficava mais calmo. Então eu já chegava num lugar já procurando um lugar para levar ele para quebrar o gelo. E aí depois dessa quebra desse gelo, ele ficava mais carismático, porque ele já tinha interagido com um público que ele gostava, que era a meninada, né? Ele adorava chegar depois falar no microfone e falar: ah, muito legal estar aqui. E lógico, né? A meninada aí, obrigado, porque eu não sei nem o que vocês estão fazendo aqui, mas vocês estão aqui, eu fico muito feliz porque eu lembro do meu neto. Então era uma estratégia que dava certo, fazia sentido, né, para amplificar o carisma. O que você acha disso? É isso. Todo mundo tem um ponto que desarma, né? E a Disney ensinou isso pra gente. Os vilões todos têm pontos fracos. E tem gente que tem realmente essa personalidade mais turrona, mais dura, o que não significa que não exista ali dentro dessa pessoa um elemento que faça ela se derreter. E outra coisa, gente, carisma não tem a ver necessariamente com ser impulso de simpatia. Carisma tem a ver com você se conectar com a pessoa por causa da forma como você é. Tem gente que é extremamente irônico, ácido e carismático. Não vou citar políticos aqui, mas vimos isso recentemente, assim. Ou posso citar, né? Já falamos Pode, lá. eu acho que deve. O Assim, quem é Bolsonaro, profissional, escuta, tem que entender ele isso. é uma pessoa extremamente turrona, né? Ele tem essa coisa meio tosca, quase, assim, né? Meio ogro, se a gente pensar em personagens. E ele é extremamente carismático, né? As crianças se encantam com ele, ele consegue se conectar com esse público. Olha o tanto de gente que gosta dele, mesmo desse jeito mais duro dele, mais direto e reto de falar, né? Então, uma coisa não tem necessariamente a ver com outra. Carisma não é você ser a pessoa engraçada e bobona o tempo inteiro, né? Carisma é você conseguir demonstrar a sua essência, quem você é, de forma verdadeira e abrir essa sua pessoa para as outras pessoas se conectarem. Então, a gente também tem que entender isso. Ser carismático não é ser Super fofo, que simpático. bonito. Não é ser. Eu acho que já viu aquela pessoa que é muito, muito turrona, muito séria e acaba ainda assim conseguindo conquistar a atenção das pessoas por aquele jeito. Eu lembro que eu conheci um prefeito do interior de São Paulo. Eu não vou lembrar agora a cidade, porque em São Paulo eu rodei muito o interior. Mas era um prefeito que eu juro por tudo que é mais sagrado aqui, que quando eu ia nos eventos que ele estava e ele tinha que discursar, o discurso dele demorava
de 3 a 5 minutos. Não, nunca passou disso, porque ele chegava, todo mundo discursando 10, 15 minutos às vezes. Ele chegava e falava assim: muito obrigado a todo mundo que veio. Estou muito feliz aqui de inaugurar essa obra. Espero que isso ajude a melhorar a vida de vocês. E é para isso que eu fui eleito, para fazer meu trabalho. Tchau. Exatamente assim. E a galera ficava louca, e a loucura aplaudia ele. Parabéns. Então, assim, ele era carismático do jeito dele ali, super turrão. Igual você falou agora. E a gente tem personagens que mostram isso. Por exemplo, uma das séries que eu mais gosto chama House, é um médico que é extremamente arrogante, extremamente carismático. Shrek, Ah, o se House, não é verdade. um grande ogro carismático, né? Meu malvado favorito. O que é o meu Meu malvado malvado favorito, né? favorito, é verdade. E ele é extremamente carismático. Então, assim, o carisma, ele pode ser trabalhado até nas pessoas com uma personalidade mais difícil. Basta que É, você encontre ali aquele ponto de conexão entre ele e o eleitorado dele. o, o D, aí, vamos lá, dando aqui sequência na nossa pautinha. Entendeu o capital erótico, conseguiu identificar alguma coisa desse capital erótico, como que a pessoa deve explorar isso nesse início, né? Tipo, entendi que eu tenho, vamos lá, que eu tenho uma aparência que chama atenção. Como que a pessoa deve explorar a partir daí? Ela deve se preocupar sempre com isso? Ela deve ir montando aos poucos? Ela deve ir fazendo testes? Isso. Primeiro passo, identificar. Segundo passo, começar a usar de forma estratégica e intencional, né? Não é sair igual um louco, fazendo tudo que você viu sobre capital erótico sem... As pessoas não vão entender essa sua mudança de comportamento. Então, comece a usar dentro daquilo que faz sentido e dentro de uma estratégia maior de comunicação. Lembra que a gente falou sobre o capital econômico? Até quem tem muito dinheiro não sai queimando dinheiro à toa, só porque tem muito dinheiro. Você escolhe onde você vai investir o seu dinheiro. Você escolhe onde você vai investir esse capital. A mesma coisa com o capital erótico. Você vai escolher aonde você vai investir. Eu sugiro que a pessoa comece fazendo boas fotos, colocando essas boas fotos nas fotos de perfil, na produção de cards das redes sociais, que ela comece sim a se preocupar com a imagem dela quando vai para as agendas de rua. Então que ela pense ali, poxa, seca o suor do rosto, né? Dá uma limpada ali, tá com a roupa muito suada, troca, né? A professora falando, ajuda a gente a identificar esse capital. Ajudo! Dentro da minha consultoria eu dou a orientação sobre capital erótico, como você encontra o seu. Eu Chama, preciso conhecer chama a você. Denise no privado depois. Me manda um direct e a gente vê aí para poder ajudar você nesse capital. Então, começa a usar nas fotos, ajusta suas redes sociais, ajuda a sua aparência quando você vai ali para uma agenda de rua. Começa a ajustar o seu tom de voz para poder falar com as pessoas. Né? Começa a modular o seu discurso. Poxa, na hora que você está ali numa reunião mais intimista, você não pode falar do mesmo jeito que você fala no plenário de uma casa legislativa, né? Dentro de um palanque. São linguagens diferentes. E ajustar esta linguagem é importante dentro desse capital. Né? Comece a trazer esses elementos para o seu dia a dia de forma estratégica, entendendo que você vai tirar uma foto, as fotos vão para as suas redes sociais, das redes sociais elas vão ser distribuídas por WhatsApp, por Telegram, pelas próprias redes sociais, as pessoas vão estar levando a sua imagem. Então comece a pensar estrategicamente isso, entender qual o momento de utilizar cada uma dessas fotos. O exemplo que eu dei mais cedo do Aécio, quando a equipe dele decidiu colocar a cena dele fazendo um coraçãozinho, dando uma piscadinha e beijando, foi estratégico, né? Perfeito. Eu tenho um amigo, um amigo que é deputado federal, desculpa, deputado estadual, que ele tem uma aparência assim muito jovem, bonita, ele tem um rosto quadrado, né? E ele era barbudinho, e aí ele foi e tirou a barba. E eu lembro do pessoal falando: Meu Deus, por que você tirou a barba?
deixa a barba, não fica sem barba. E aí ele entendeu que aquela barba dele Era o borogodó dele. fazia todo, Mas é isso, fazia todo. a gente Ô, tem. Denise, tem gente perguntando quanto é o valor da consultoria. A pessoa te chama Wagner, no vai depender PV. da consultoria que você está buscando, né? A gente pode me mandar mensagem privada, eu já te encaminho a apresentação. Eu tenho a consultoria de imagem, eu tenho a consultoria de gestão de marca política, onde a gente trabalha a sua imagem conectando o online com o offline, para você criar estratégias para pensar essa imagem que você vai sair de casa, como trabalhar ela nas redes sociais. Então, temos diferentes trabalhos, dependendo da sua necessidade. Pode mandar direct que a gente conversa. Perfeito. Vanessa, obrigado, viu? A Vanessa, que minha sócia maravilhosa, já está o quê? Subindo o preço da consultoria. Ó, a escassez aí, hein, gente? Aproveita, corre, tá? Ô, Dê, e aí, vamos. A gente está indo aqui para o nosso final da live, né? Então, Ai, tô fica aí, arrasada. fica aí. Porque, assim, pessoal, a Denisa e a Vanessa, elas fazem 5, 6 aulas por dia, é, 3 lives no dia, é uma vida muito corrida. Então, ô, Dê, aproveito Temos para te agradecer, filho porque pequeno, eu tenho filho dois. pequeno. Inclusive, antes de eu começar a live aqui, eu falei com a minha mãe, né? Que minha mãe tá por aqui com meu filho. Eu falei, ó, o menino tá com fome, hein? Daqui a pouco tá comida pra ele que eu tenho live. Eu deixei os meus com o pai ali também. Falei, ó, vai lá, se vira aí. A Lígia tá falando aqui, ó. Lígia, amo o mundo dos arquétipos e cores e posicionamento. Lígia, pois então, vai lá no meu perfil, já garante a sua vaga. Amanhã tem aulão de arquétipos, imperdível. E um precinho, ó, mara. Então, Dê, obrigado por ter arrumado um tempinho pra gente falar sobre esse assunto aqui, tá? Sempre maravilhoso vocês. Assim, a mensagem que a imagem passa. Vamos falar sobre isso para a gente dar aqui um andamento na live. A imagem que a pessoa passa. Qual a importância disso? Muita gente às vezes não entende, né? A importância, e não entende mesmo. Vou falar antes de você dar aí trazer toda a sua experiência sobre isso. Eu não tenho tanta experiência, mas tem detalhes que a gente, como consultor, acaba aprendendo durante os processos e estudando um pouco também. Então, sei que eu tinha político que trabalhava comigo, que quando eu comecei a trabalhar com o cara usava os botões da camisa aberto, uma correntinha de ouro aqui no pescoço. Ficava uma imagem muito pesada, né? Relógios dourados, pulseiras douradas, ou outros que às vezes andavam com roupas amarrotadas. Então, esses detalhes eu conseguia trazer insights para melhorar. Porque eu sabia que aquilo transmitir uma imagem totalmente fora de padrão do que aquele político era. Então, explica e fala para a gente com a tua experiência. Qual a importância da imagem na construção aí do posicionamento do candidato, do pré-candidato? Gente, primeiro, Marcinho, agradecer a sua generosidade, porque você me fez o convite para estar aqui, ainda deixou me divulgar aulão, e já um puxão de orelha pela sua falsa modéstia. Você é um super profissional, para não falar um palavrão aqui, na área de design político, e você vem dessa área que é extremamente estética, você entende muito bem o impacto desse visual, né? Você trabalhava até pouco tempo atrás dentro de gabinetes e agora veio para a consultoria para ajudar mais profissionais a entender que essa comunicação que a gente faz no digital, onde você está ali numa dedada de atenção da pessoa, se você não tem esse visual bem trabalhado, você não consegue prender a atenção disso. E passa pelo seu trabalho, que é fundamental e essencial, de um bom design de uma peça. Então, Exato. se a gente tem essa preocupação com as nossas redes sociais, com as nossas artes gráficas, por que não tê-las também dentro da nossa imagem? Que nem eu falei no começo da live, a gente tem de 75% a 90% da nossa comunicação feita pela forma não verbal. A mensagem que a gente transmite, ela é muito mais interpretada
pela nossa imagem, pelos nossos gestos e pelo tom de voz, do que pelo que está saindo da nossa boca, propriamente dito. Quem nunca brigou ali com o namorado, com a namorada, e fala que tá tudo bem, você sabe que não está tudo bem pelo tom de voz, pelo braço cruzado, pela cara fechada, né? A gente lê, nós somos seres simbólicos e a gente entende essa comunicação não verbal. Isso passa pelo nosso vestir. Você deu aí excelentes exemplos, como um excelente profissional que você é dessa parte de imagem também, que o design é imagem, de cuidados que a pessoa precisa ter com o vestir. Agora, é o que eu falei no começo e o que eu repito sempre nas minhas consultorias. Toda a estratégia de imagem precisa levar em consideração público, ambiente e mensagem. Ao mesmo tempo que você andar com uma roupa amarrotada, mal cortada, botões tortos, faltando, rasgada, dá um ruído de imagem quando você se posiciona como uma liderança. Existem momentos em que você baixar esse capital também pode gerar conexão. Temos histórias famosas de políticos aqui em Brasília que iam entrar numa feira popular de uma região mais pobre, que jogavam garrafa d'água para parecer que estavam suados e gerar uma conexão de proximidade. Reforçar o tal do arquétipo da pessoa comum, que foi o que eu falei hoje no meu perfil. Então, é importante fazer toda essa análise de cenário. Mas veja bem, que mesmo aí houve uma preocupação com a imagem. A partir do momento que ele joga uma água na blusa dele para mostrar que está suado, ele está se preocupando com a imagem que ele está transmitindo. E uma imagem para gerar conexão com aquele público. Para mostrar que ele está na rua, que ele está trabalhando, que ele está suado e ralando igual a quem está ali trabalhando naquela feira. Então, é uma preocupação com a imagem também. Pensar a imagem não é só pensar uma imagem elegante e sofisticada. É pensar uma estratégia de conexão com o seu eleitorado. E aí a gente vê que uma tática milenar, né, dos políticos é o quê? Comer o pastel na feira, comer a coxinha. Beijar a criança! É uma prática milenar de qualquer político para poder trazer essa proximidade, né? E aí, o Freitas falou aí, obrigado, viu, Freitas? O Freitas falou do Eduardo Leite, realmente, o Eduardo Leite, o ACM Neto. Trabalha muito o capital erótico dele. O próprio ACM faz isso muito bem. A gente tinha em São Paulo o candidato a governador do estado, Rodrigo Garcia, na época, que tinha um capital erótico bem trabalhado também. E as mulheres também, né? A gente pode colocar aí a Soraya, a deputada Soraya, tem a deputada... Soraya, Paula Belmonte, muito bonita. Paula Belmonte. Tem a Tabata Amaral, ela trabalha com a tem muita gente. Tem muita gente que eu sei que trabalha muito bem essa parte, né? O Abel perguntou de novo aqui, ó. Num país extremamente informal, esse cuidado com a aparência não corre risco de gerar repulsa no eleitor mais descolado? Bel, foi exatamente o que a gente acabou de falar aqui do político que usava água, garrafa d'água, para poder molhar a camisa antes de entrar numa feira popular, numa região mais periférica. Cuidado com a imagem não é pensar só a imagem sofisticada e elegante. Cuidado com a imagem é a forma como você quer ser visto e percebido e gerar conexão para o seu eleitor. Por isso que eu falo que a imagem ela está dentro da sua gestão de marcas, que é a minha especialidade. Eu trabalho com gestão de marcas, o famoso branding, né? Que eu chamo de branding político, é a gestão de marca. Então, se o seu político ele é um eleitor ele tem um eleitorado mais descolado, ele vai, dentro desta preocupação com a aparência, pensar conexões mais descoladas. O exemplo clássico, atual, incrível, foi Kamala Harris com o All-Star. Ela virou notícia internacional por usar o All-Star. Kamala era senadora, candidata a vice-presidente dos Estados Unidos. Ela, super séria, uma mulher mais velha, madura, e ela chamou a atenção na campanha por estar usando All-Star. Todo mundo olhava e falava assim, ué, mas o que ela tá fazendo de All-Star? Chamando atenção. E aí, gente, muita gente falou assim, conforto, campanha, tem que andar muito. Mas veja bem, se fosse só o conforto, ela tinha escolhido qualquer tênis. Vamos olhar a história do All-Star.
onde ele surge, qual o público que ele conecta. O All Star é um tênis que surgiu e no começo ele era usado por astros de rock e basquete, periferia, rap, né? Conectava muito com esse pessoal que a Kamala precisava falar. E hoje ele faz parte do vestuário da juventude. Então a Kamala, ela tinha que se conectar com o público negro, com o público que é rebelde, que queria mudar, causar mudanças. E o All Star, ele traz toda essa comunicação dentro da história do tênis. Então você olha um All Star, você não pensa em conforto. Você olha um All Star, você pensa em atitude, você pensa em jovialidade, você pensa em revolução, em transformação, em rebeldia. Então a Kamala, com uma estratégia de imagem, uma preocupação com a aparência, se conectou com o público descolado. Perfeito, Não perfeito. é só elegância e sofisticação. A gente tem essa ideia de que pensar em imagem é se vestir mais elegante. Não. Pensar em imagem é gerar conexão com quem você quer falar. O D, eu vou complementar, que você trouxe um exemplo positivo da Kamala. E eu vou complementar, Olívia, te dando um exemplo negativo, tá? Agora, para você entender dessa. Quando você quer gerar conexão, você entende o público que você quer cativar e você traz ele. Agora, João Dória, campanhas aí, e depois o governo, por várias vezes ele era tirado de almofadinha por conta das roupas dele. Eu lembro que ele usava um tênis esportivo que era caríssimo, né? E aquilo trazia um peso para a imagem dele, que já era uma imagem que as pessoas desconectadas, os paulistanos tinham essa repulsa à imagem dele, né? Porque o paulistano, ele via ele como um playboy ali. E aí ele, ao invés de trabalhar para desmistificar isso, parecia que ele ia lá e falava, eu sou mesmo, aqui, ó, meu tênis, cara, é esse carisma aqui que eu tô usando. O Dória, tem inclusive a clássica frase dele, que ele disse que ele queria que todo mundo um dia pudesse usar Paulo Ralph Lauren, né? Vi essa fala dele. Virou um meme maravilhoso das redes sociais. No caso do Dória, era tarde demais para mudar, né? E aí eu acho que ele adotou a estratégia correta e, inclusive, ele foi eleito, e é isso mesmo. Ele assumiu que ele era coxinha. Na época, a gente estava no auge dos coxinhas, lembra? Coxinhas versus petralha. Tava nessa, né? Hoje são patriotas versus petralhas. Naquela época eram os coxinhas, né? E ele assumiu isso. E tem fotos dele abraçado com coxinha, gente, em loja de coxinha. Sensacional. Então, eu acho que ele conseguiu construir uma boa narrativa. Porque se o Dória, naquele momento, né? Que as pessoas conheciam Dória. Dória não era uma pessoa aleatória que surgiu. As pessoas sabiam do histórico dele, sabiam que ele era rico, um mega empresário, um marqueteiro, famoso. Não ia dar para ele aparecer menos almofadinho, né? Aí ia ter um outro ruído, que é o dele tá fingindo ser o que ele não é, né? É uma análise interessante, mas eu Então, não estou nem colocando a campanha de governo. Mas, de fato, é uma imagem que foi mais difícil. E você vê o esforço que ele gastou para poder convencer ali de que, apesar desse jeito dele, ele tinha total habilidade de enfim, governar São Paulo, né? Ser prefeito de São Paulo. A Lívia está lembrando aqui o Macron com o relógio Rolex. Tivemos o caso ano passado do relógio do Lula no evento do PSDB, caríssimo. A Dilma, quando era ministra do primeiro governo do Lula, né? Teve uma crise enorme de imagem por causa de uma bolsa. Por isso que eu falo, estratégia de imagem tem que levar em consideração público, ambiente e mensagem. Você precisa ter muita clareza disso. Quando a gente trabalha na consultoria de imagem, na estratégia de gestão de marca, a gente faz uma análise SWOT, a gente entende qual é o público-alvo, a gente faz um estudo da cultura daquele público. Então, a gente tem que entender que não existe a fórmula certa. Eu não tenho como chegar aqui e dizer, use isso, vista isso, faça assim. Cada político tem um eleitorado diferente, ninguém tem 100% dos votos, cada um está dentro de uma realidade diferente e essa estratégia precisa ser trabalhada dentro dessa realidade.
Perfeito, perfeito. Ó, o Fagner perguntou aí, a gente falou de diversos perfis de deputados, se a gente tem algum perfil de vereador como exemplo. É, Bem, agora de cabeça não tá vindo. eu Porque eu posso. não falo dos meus clientes, né? Por código de sigilo, eu não posso citar os clientes que eu tenho, mas existem vereadores que Tem. trabalham bem esse capital, essa estratégia de imagem, né? Fagner, eu vou te dar uma dica, dá uma olhada assim do Google, pega os vereadores mais votados do nosso país, né? Vai por Eu vou dar estado um e vai. exemplo de alguém que foi vereador, que é o Eduardo Bolsonaro. Ele É, trabalha com capital erótico muito bem. Gente, eles são bonitos. Assim, você pode não gostar dos Bolsonaros, mas não dá para você dizer que o Eduardo Bolsonaro é feio. Assim, ele pode não fazer o seu tipo, mas ele trabalha essa coisa, né, da masculinidade, que, como eu falei, né, do carisma mais turrão. Ele é bonito e ele trabalha essa beleza dele dentro da comunicação dele desde sempre. é, tem um vereador de Londrina, acho que é de Londrina mesmo, que era um dentista, agora eu não estou lembrando o nome dele, que ele era muito bacana, ele virou até deputado estadual depois. Mas ele era, deixa eu ver, não, desculpa, ó, é de Itapema, ele ainda é vereador, o doutor Adriano Pivoto. É, eu sigo ele, gosto muito do perfil dele, e ele sabe também trabalhar muito o capital erótico dele, porque ele é esse perfil barbudo, alto, forte, ele trabalha muito bem, é um modelo para você dar uma olhada aí, viu, Fábio? Estava aqui pesquisando aqui, ó, os vereadores mais bem votados. Gente, Érica Hilton, ela Érica, trabalha o capital erótico dela. Muito Érica. bem, né? Bom, dá pra dar, tem muita coisa no Instagram aí pra você dar uma olhada que deve casar aí, tá? Eu sempre trago, Wagner, dentro do meu perfil, imagens de políticos para exemplificar o que eu estou falando, inclusive de direita, de esquerda, de centro, deputados, governadores, ministros, para poder, enfim, fazer vocês entenderem que é uma estratégia que independe da ideologia política, que independe do cargo, que independe da profissão. Então, fico de olho lá, que estou sempre citando políticos para vocês. Olha, legal, eu vou até fazer o seguinte, quando eu terminar a live aqui, eu vou tentar colocar hoje ainda, eu vou dar uma olhada nos vereadores que eu sigo que eu gosto, que agora eu não tô lembrando muito, é muito perfil, eu vou fazer um story só sobre isso, marcar a Denisa, ela compartilha lá dela também, os vereadores que eu vejo que tem um capital erótico bem aproveitado. E eu vou anotar aqui também, ó, para poder fazer um conteúdo especial sobre isso. Então aí, fechou. Quem tá na live já tá sabendo na frente de todo mundo que vai ter um conteúdo só sobre vereadores, com capital erótico bem aproveitado. Bom, Ó, quem era vereador até pouco tempo atrás, que usa o capital erótico? Nicolas Ferreira, Janones, né? verdade, verdade. A gente estava esquecendo do Nicolas aí. Então, assim, tem muita gente. Na verdade, gente, político usa capital erótico, né? Alguns a gente consegue perceber de forma mais clara, porque a gente associa a beleza, mas todos eles usam. Perfeito. Bom, Dê, muito obrigado. A gente ultrapassou o limite que a gente falou que ia dar de tempo para a live, né? Então quer dizer que a live estava Ai, bacana. Marcinho, obrigada a você, saudades. Ó, a gente tem que refazer o curso. Nós já fizemos um curso junto, gente. Foi sensacional. Marcinho, Super maravilhoso. workshop. Bem E bacana. parabéns, viu, por estar aí ajudando outros profissionais de comunicação, políticos, gente que quer fazer a boa política, a se posicionarem. Tenho certeza que a sua consultoria vale ouro. E eu estou muito feliz de você ter expandido a sua área de atuação. Eu digo mesmo, viu? E ó, eu sempre falo, quem tá aí num processo de entendimento de imagem, quer fazer um bom reposicionamento, melhorar esse brand pessoal, é a Denise aí, procura ela.
Ela e a Vanessa estão juntas ainda. Olha que combo, né? Olha que dupla. A Então, minha sócia é maravilhosa, gente. Rainha do planejamento, rainha do WhatsApp, incrível, assessoria, é uma super assessora. Já estou escutando um choro aqui de que tem criança chegando em casa. é isso. Pessoal, muito obrigado por todo mundo que assistiu a gente, todo mundo que teve. Teve uma galera que ficou do início até o fim aí, então valeu. Continuem aqui no meu perfil, no perfil da Denise, sigam ela lá. E amanhã eu vou divulgar as novas lives da semana que vem. Tem duas e tem uma que vai ser assim, ó. É uma pessoa bem bacana. As duas são muito boas. Só que tem uma que é uma pessoa que eu nunca trouxe para fazer live e quase não faz live. Eita, Então já ela, estou curiosa para ela saber. aceitou fazer a live e vai ser bem legal. Arrasou, gente. As lives estão maravilhosas. O Marcinho está arrasando nos convidados. Obrigada pela generosidade, viu? E Gente, obrigada a todos vocês, pessoal. E ó, espero vocês amanhã no aulão, hein? Arquétipos na comunicação política. show. Obrigado, Dê. Tchauzinho. Tchau, pessoal.